Oi, bem-vindos ao módulo 5. Nós vamos falar aqui nesse módulo sobre comunicação em situações especiais. A gente começa esse módulo falando sobre como falar em público sem medo. Ai, mas eu morro de medo. Te entendo, te compreendo. Muita gente que hoje fala com facilidade para a câmera, para o público, que fala e se expressa sem nervosismo, a grande maioria delas morria de medo de se expressar. E como a gente vai fazer para que isso aconteça com você aí, que fica nervoso, que fica com medo, que sua frio, que treme? Praticando. Agora, se você tem praticado bastante e está com medo exacerbado, não consegue resolver isso, precisa procurar um profissional, né, para saber quais são aí os reais problemas. Se é só medo, se é só nervosismo, se tem mais alguma outra coisa que possa aí estar te causando esse medo exagerado de falar em público. Mas se o seu medo está ali só na falta de ensaiar, de praticar, pratique nas redes sociais, principalmente você aí candidato, você pode abrir uma live aí nas suas redes sociais só para você, né? Já tem esse recurso, você não precisa abrir para as pessoas, você vai lá, fala, depois se assiste, grava aí, né, o que você quer falar, respira fundo, errou, falou alguma bobagem que não deveria ter falado, dá para consertar? É algo que não é tão grave assim? Me desculpa, gente, me perdi aqui. É agir naturalmente, é muito importante. Eu já estive ao vivo no programa e esqueci completamente o que eu ia falar. Esqueci, sabe? Me deu ali um branco total e eu não lembrava mais o que eu ia falar. Parei no meio do balanço geral ao vivo, fechei o olho, dei uma respirada funda, falei, gente, esqueci o que eu ia falar, vocês acreditam? E aí recebi um monte de mensagem, acontece comigo, é normal. Você aproxima a pessoa, né? Você humaniza a coisa. Olha, acontece comigo também, não é porque eu estou aqui, né, falando para milhares de pessoas no estado todo que eu vou ser ali, né, perfeita, não vou cometer erros. Então esqueci, gente, me desculpa, né? Então tá nervoso, tenta ali segurar alguma coisa, né? Às vezes a pessoa ou então se você tá segurando um papel, tá tremendo muito, você tá com vergonha disso? Coloque ali um púlpito, né? Coloque alguma coisa, uma mesinha, onde você coloca aquele papel, vê se só vai dando uma olhadinha ali, vai falando, né? Ou peça para alguém que tá ali na frente colocar ali um cartaz, alguma coisa só com tópicos para você falar, coisas que te deem segurança. A única maneira de você conseguir se comunicar sem esse medo, sem esse nervosismo, é com pessoas que te deixam seguro, com um ambiente que te deixa seguro, e se errou, tá tudo bem, volta, começa de novo, pede desculpas aí para o seu público, para quem está te assistindo, para quem está te ouvindo e continua de onde parou. Nós vamos falar agora sobre comunicação em entrevistas e reuniões. Principalmente no processo eleitoral, os candidatos sempre são convidados aí a dar entrevistas, né, no rádio, na TV, no jornalismo impresso. Muito, né? Muita gente procura para ouvir as propostas desse candidato, ouvir quais são os projetos, né? O que ele pensa para aquela cidade, para aquele estado, para o país, enfim. São muitas entrevistas. Primeira dica que eu posso te dar enquanto entrevistadora é se informe sobre o entrevistador, né? A mesma entrevista que você vai dar não quer dizer que você vai dar no mesmo tom para o canal X, para o canal Y, para o canal Z. Por quê? Porque os entrevistadores são diferentes. E os entrevistadores quase sempre têm objetivos diferentes. Alguns te deixar numa saia justa, né? Alguns usar algo polêmico a seu respeito. Principalmente, já te dou a dica aqui, você candidato, você candidata, passou por alguma polêmica, né? Teve alguma coisa que repercutiu aí na sua cidade, no seu estado, já pense tudo que você possa ser perguntado sobre aquele assunto. Para você não ser pego aí de surpresa, principalmente em programas ao vivo, né? Até você depois conseguir consertar isso é muito difícil. Então, tá no meio de um furacão aí, de alguma polêmica, alguma coisa que aconteceu, pense aí tudo que aquele entrevistador pode te perguntar, para você ter respostas aí para todas as perguntas, porque o coisa difícil é ficar sem resposta diante de um entrevistador. Agora, nunca deixe de responder. Nunca deixe de responder o entrevistador, porque a gente espera que você fique sem responder. Estou falando isso enquanto jornalista, porque aí eu vou lançar outra pergunta e vou dizer, então você não está querendo me responder? Então você... Entende? Então sempre responda.
Responda, então, pense bem antes de ir até a entrevista, estude, fale com a sua equipe aí de comunicação, né? O que aquele entrevistador costuma perguntar, ele tem, né, alguma preferência, então você já sabe que tom essa entrevista vai ter. Quem já está com mandato, principalmente, geralmente a gente aperta um pouco mais. Se for candidato à reeleição, aí que você precisa estar a par dos problemas aí que você tem enfrentado na sua gestão, porque é sobre isso que a gente quer falar enquanto entrevistador, tá? Quais são esses problemas, se você está ciente desses problemas e como é que você pensa em resolvê-los. Então precisa se preparar aí, principalmente para essas entrevistas. Reuniões, aí depende que tipo de reunião é. Como a gente já falou no módulo lá atrás, fique atento ao seu público, tá? Em reuniões específicas, vai se reunir com empresários? Empresários de que ramo? Do agro, né? Da confecção, do varejo, do atacado, da indústria. O que essas pessoas produzem? Elas trabalham com o quê? Então você precisa chegar lá sabendo como falar com essas pessoas, o que elas fazem, né? Isso aí é o mínimo, é o básico. Se informar antes dessas reuniões onde você vai estar presente, com que público você está falando, o que eles fazem, se mostrar interessado, né? Ouvir o que aquelas pessoas têm a dizer, não só falar, falar, falar. Então é muito importante saber quais são as demandas, né, daquele nicho de mercado ou daquela comunidade de onde você está fazendo a reunião. Isso é muito importante. Vamos falar sobre estratégias para lidar com perguntas difíceis e objeções. Perguntas difíceis. É aquela pergunta que você não quer responder, mas precisa estar preparado para responder. Principalmente em programas ao vivo, porque é isso que o telespectador espera, é isso que o entrevistador quer de você, é arrancar aquela informação que todo mundo está atrás. Então, se informe sobre aquele entrevistador, se informe com a sua equipe sobre as possíveis perguntas e dê respostas, né? Se você não tem resposta, não é feio dizer que não tem resposta. É pior quando você enrola e responde uma coisa que a gente não perguntou, né? Perguntei sobre abacaxi, você vai responder sobre banana. Então não faça isso, porque pode ser que você vire chacota e meme na internet. Então responda ou fala, olha, não tenho resposta para isso, não assim, né, tão simplório, mas elabore aí com a sua equipe de comunicação uma resposta para que você não deixe a pergunta sem resposta. Cuidado, prestem atenção aos debates, porque é onde a coisa pega, são nos debates, né? Principalmente alguns adversários, como a gente falou aqui, usam aí para atacar o lado pessoal. Não responda a ataques pessoais. Chame esse candidato para a discussão de projetos, né? Diga para que vocês estão ali, para que serve o debate. O debate serve para quem está em casa, para o eleitor conhecer esse candidato, saber mais sobre o candidato, saber sobre os projetos, saber quais são as soluções que ele tem para as demandas daquela cidade, daquele estado, do país, enfim. Então, se você foi atacado por coisas pessoais, coisas da vida pessoal, e se aquilo não tenha contribuído com problemas ou crimes eleitorais, né? Porque aí se for algo pessoal, mas que tenha a ver com a eleição, aí não, você precisa responder. Mas se não tem, não entre nessa armadilha, tá? Fala, não estou aqui para falar sobre a minha vida pessoal, estou aqui para discutir projetos. Se você tiver alguma pergunta, né, sobre projetos, e aí alguns debates já vêm nos nossos da Record, principalmente eles já vêm pré-formatado, né? Perguntas que vêm do público, perguntas que é do apresentador, perguntas de um adversário para o outro. Então, se prepare, não deixe a pergunta sem resposta e não responda uma coisa que não tem nada a ver com a pergunta. Às vezes é melhor dizer que você não está preparado, que você vai pesquisar sobre aquele assunto e vai responder, ou depois do intervalo você volte, porque tem um intervalo, você fala com a sua equipe, volta com a resposta, mas não tente aí, né, dar a volta no entrevistador, porque a gente está de olho. Esse foi o nosso módulo 5. Nós falamos sobre como falar em público sem medo, né, sobre estratégias para entrevistas, reuniões, debates, né, questões muito importantes, principalmente aí no processo eleitoral. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso curso. Continuem com a gente, porque daqui a pouquinho tem o módulo 6, que é sobre feedback e melhoria contínua.